E para saber como é que está agora, nós vamos ao vivaz com as imagens do nosso querido MM Oliveira, o piloto mais querido do Brasil, Underworld. Senhoras e senhores, com as imagens Ainda do tem nosso drone, fumaça. olha, ainda muita fumaça, Rosiane Chagas. O trabalho de rescaldo ainda não acabou, a gente percebe ali o Corpo de Bombeiros, ó, acredito que seja do Corpo de Bombeiros. Sim, É é uma isso? viatura. É uma viatura do Corpo de Bombeiros ainda fazendo esse trabalho de rescaldo naquela região. A gente lembra que ainda está muito, como é que a gente pode dizer? Ainda tá tudo acontecendo, digamos assim, né, o que a gente pode trazer de informação. Então, o trabalho não finaliza somente quando as chamas elas cessam, Rosiane Chagas. Tem o trabalho do rescaldo, ainda tem também a Defesa Civil, que tem que fazer todo o trabalho de perícia e tudo mais. E pelo que a gente acompanha, o estrago, Rosiane Chagas, foi grande ali na zona leste da capital. Quase 48 horas depois desse incêndio de grandes proporções, a gente percebe a presença de fogo ainda em alguns locais, esses focos aí de fogo, de fato, né? Focos de calor e a presença de fumaça aí na rua do Fuxico, nesse incêndio que destruiu e afetou pelo menos 12 estabelecimentos comerciais na terça-feira pela manhã. E olha, chamas ainda bem fortes. Ontem, quando a gente via os bombeiros, né, comentando sobre esse caso, eles falavam que uma das dificuldades era a questão do fogo subterrâneo. E é o que a gente percebe aí, né? A presença muito forte do fogo ainda debaixo, né, de toda essa estrutura que a gente está vendo, o que dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros aí no local. São imagens aéreas do nosso querido Mário Marcelo Oliveira, mostrando que ainda há presença de fogo no local. Para você que nos assiste de outros cantos desse Brasil, senhoras e senhores, a Rua do Fuxico é uma rua de intenso comércio na zona leste da capital. São muitas empresas, muitas lojas, né? A gente percebe ali que é uma área bastante comercial, ou seja, tem loja ali de material descartável, tem loja ali que é uma distribuidora de alimentos, tem loja ali, como a gente pode acompanhar aqui no seu canto inferior direito aqui, né, uma loja de bebidas, distribuidora de bebidas, ou seja, é um local que infelizmente fica bem propício as chamas se alastrarem de maneira muito rápida. Mas é importante a gente ressaltar que o Corpo de Bombeiros iniciou todo o trabalho ainda no dia em que ocorreu este incêndio e ainda não saiu do local. Há a presença desses bombeiros militares para trazer segurança para a continuidade do trabalho, porque imagina só, Rosiane Chagas, o povo teve que ali parar o trabalho ainda na terça-feira, principalmente os lojistas, até os lojistas que não foram afetados pelas chamas, por conta do trabalho, que tem que fechar toda essa área aí da Rua do Fuxico. Então o trabalho desses empresários já está prejudicado, né? Mais prejudicado ainda de quem teve seu negócio ali invadido por essas chamas e fica num prejuízo bem complicado, principalmente no final do ano, Rosiane Chagas, em que você tem que vender, em que você tem tudo para vender mais por conta do Natal, mas infelizmente essa questão toda aí acabou prejudicando esses trabalhadores. E tem que pagar o 13º de funcionários, né? Inclusive ainda tem esse gasto. Aí você vai acompanhando com a gente o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, os homens do Corpo de Bombeiros ali puxando, de fato, esse cano, provavelmente, possivelmente, para levar até aquela parte onde a gente viu ainda chamas presentes, ainda principalmente nesse estabelecimento comercial que você vai vendo aí do alto. E essa é a Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, conhecida como Rua do Fuxico. O Mário Marcelo vai vai abrir um pouco a imagem para a gente dar uma olhada no trânsito, porque ontem, Luiz, e você que estava acompanhando a gente aqui no Manhã no Ar, a gente viu que só um sentido da Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão estava funcionando, né? Hoje, havia no sentido bairro-centro ou centro-bairro. Meu diretor vai já me confirmar, estou olhando aqui do alto, não estou conseguindo identificar. Mas ela está parcialmente interditada. Isso significa que os carros estão conseguindo fluir com uma normalidade, porque ontem estava um transtorno, estava caótico o trânsito aí nessa região. Principalmente quando passamos ali das 7 horas, quase 8 horas, quando o fluxo de veículos aumenta nessa região, mas hoje a via está parcialmente liberada. Uma faixa para os carros trafegarem aí, a gente não vê todo aquele cenário caótico que a gente presenciou no dia de ontem. Eu fico imaginando, né, porque se estava fechado um dos sentidos aí dessa área, gente, para você ter acesso à Rua do Fuxico, você muitas vezes tem que entrar lá naquela área, passando já o shopping, a grande circular ali,
por cima, pegando o Tancredo Neves, entrando para poder ter acesso à Rua do Fuxico, senão você tem que ir até a Bola do Produtor, entrar pela Itaúba para poder ter acesso. Então imagina a dificuldade do povo para acessar essa área da cidade, quanto que não ficou prejudicado. Agora as imagens, Rosane Chagas, elas ficam impressionantes a cada momento em que o Mário Marcelo ele se desaproxima do local. A gente percebe a extrema destruição, né, dessa empresa que ficou destelhada, ficou bastante prejudicado aí. Eu fico imaginando, Rose, aquilo que você falou, tocou num assunto muito importante, como este empresário, como este empreendedor, como esse lojista vai fechar a folha nesse mês de dezembro. Né? Perdeu muita mercadoria, teve gente que perdeu muita mercadoria aí com essa situação. Aí você deve estar falando assim, pô, Luiz, mas o importante é a vida. Sim, de fato, o importante é a vida, mas quantas e quantas pessoas não dependem, né, desse negócio para conseguir receber o dinheirinho no final do mês, para conseguir aí fechar a conta para proporcionar uma ceia de Natal e até mesmo presentear os familiares. É muito complicado, gente, é muito complicado, mas sim, de fato, o mais importante é a vida, você recupera o negócio, trabalha e daqui a pouco está tudo certo. Mas, gente, em pleno final do ano, em que você se planeja para ganhar um dinheirinho bem melhor, um dinheirinho a mais, aí é complicado demais. Inclusive, nesse momento, as imagens do nosso Mário Marcelo, acredito por conta da distância de onde ele estava, agora sim voltou, tá ali, ó, tá circulando direitinho ali. Pode aproximar mais, Mário Marcelo, se puder aproximar mais, tá ali, ó, o povo todo ali trafegando. Imaginei que tivesse travado, mas não, o Mário Marcelo deixou ali para a gente conseguir comentar melhor a respeito dessa situação. Diga, Rose. A gente está acompanhando, né, a imagem caiu agora do nosso drone, mas a gente estava acompanhando agora de um outro ângulo, da parte de trás desse estabelecimento comercial maior. Voltou a nossa imagem? Voltou. Tá aí, você está acompanhando agora esse giro. Essa é a parte de trás, dá para a gente ter uma outra visão do que foi esse incêndio de grandes proporções e como essa fumaça se concentra mais na parte de trás desse estabelecimento comercial. E as chamas estão ali, ó, você está observando. Se você prestar atenção aí no seu vídeo, vai ver que ainda tem chamas ali embaixo, justamente na parte subterrânea, que foi dita ontem pelo Corpo de Bombeiros que era a maior dificuldade para se combater esse incêndio. Tanto que a gente está falando de quase 48 horas. Esse incêndio foi registrado ali por volta das 11 horas da manhã de terça-feira. Daqui a pouco já chega 11 horas, né? Portanto, vamos chegar às 48 horas de incêndio, que mesmo o Corpo de Bombeiros ontem, estando com 3 viaturas no local, não conseguiu vencer esse incêndio. E hoje a gente está vendo a presença dessa outra viatura no local para tentar, de fato, eliminar esse incêndio e, assim, liberar o local para a perícia, o que, no momento, não dá para acontecer, porque ainda tem chamas aí no local. E o risco também é o medo dessa estrutura desabar. A gente não sabe até que ponto toda essa estrutura aí foi comprometida na fundação. Se a gente está falando de um incêndio onde boa parte dele ocorre também na parte subterrânea, a gente precisa avaliar como é que está a estrutura aí do local, mas isso só pode acontecer depois que a gente tiver essas chamas vencidas, né, totalmente apagadas e aí liberadas para todo o trabalho de perícia. Mas, de fato, é um incêndio gigantesco e há a presença ainda muito forte de chamas aí no local. A gente lembra você que quanto mais isolado, mais facilidade para superaquecer essas chamas e o incêndio ter continuidade. Lembra você também que em distribuidoras como essas que nós estamos mostrando para você, em locais de distribuição, sempre existem esses depósitos, né? Ou seja, esses negócios eles sempre vão ter áreas mais isoladas e, infelizmente, isso acaba fazendo com que as chamas elas superaqueçam e voltam novamente a figurar. Que situação complicada. E imagina você, né? A gente está conseguindo visualizar do alto com o drone melhor se o Corpo de Bombeiros tivesse equipamento suficiente, helicópteros para estar, né, fazendo esse trabalho de combate por cima também, né? Infelizmente, a nossa estrutura aqui em Manaus, e a gente viu isso no período da fumaça mais constante aqui na nossa capital, é muito precária ainda essa estrutura do Corpo de Bombeiros para fazer esse combate. Quando tem um incêndio de maior proporção, como esse que a gente acompanhou, como aquele que todo mundo vai lembrar aqui de Manaus, do Educandos, o trabalho para conseguir, de fato, eliminar as chamas e conter o incêndio é muito grande. A gente está falando de um trabalho de 2 dias, gente.
Imagina se a gente tivesse aeronaves, aí, helicópteros, um corpo de bombeiros mais equipados para fazer esse trabalho aí por cima, porque imagina como deve ser difícil para conseguir acessar essa área aí. Os próprios bombeiros ali a pé, usando as mangueiras para conseguir acessar esse fogo, que a gente só está conseguindo visualizar direito aqui do alto. A gente teria maiores chances de já ter controlado esse incêndio que já dura 2 dias aí. E olha, só para fechar, gente, aqui encerrar os comentários em torno desse incêndio, a gente consegue perceber, de fato, Rosiane Chagas, o que você disse, é muito interessante, porque com as imagens do drone a gente consegue perceber o quanto que as estruturas desses locais elas estão totalmente comprometidas. E, de fato, a Defesa Civil só consegue trabalhar depois que tudo estiver encerrado. Depois que o trabalho do Corpo de Bombeiros definitivamente estiver encerrado. Mas vai ter muito trabalho. E daqui eu já me solidarizo com cada um desses empresários, com esses lojistas que vão ter os negócios prejudicados e não se sabe nem se vão retornar a esses locais aí onde este incêndio aconteceu, ali na Rua do Fuxico. Mário Marcelo, obrigado pelas imagens, meu querido. Daqui a pouco você volta, retorna. Quer tecer mais um comentário, minha amiga? Só queria confirmar que, para a gente dar uma olhadinha no tempo, aproveitar que o Mário Marcelo está por aí subindo o drone, olha, a presença de muita... A gente tem uma probabilidade aí, nosso diretor acaba de informar aqui, que a gente tem uma probabilidade de chuva de 79%. E vai chover. Isso é muito bom, né? Porque vai ajudar bastante nesse combate às chamas quando a gente tem a chuva e a previsão é de temporal. Sim. E como a gente percebe nessa imagem, a qualidade do ar deve estar muito ruim aí na zona leste de Manaus por conta de toda essa fumaça. Olha a presença de fumaça também no céu da nossa capital, especialmente nessa região. Porque ontem, como diz o caboclo, estava palmando preto aí. A fumaça, de fato, estava muito forte nesse local e a gente tem informação de que a qualidade do ar nesse momento é moderada. Meu amigo, minha amiga, você de casa, você telespectador, prepare-se, viu? Prepare-se que vai cair uma água, como diz o Tefense, desconforme hoje na capital amazonense. Previsão de temporal, 79% de chance de chover. O alerta vai também para você que mora em áreas de risco aqui em Manaus. Fique atento, se puder se proteger, sair de casa é melhor, né, ficar atento de fato. E aí Sombrinha ou capa de chuva? Os dois. Os dois. Vai que, né? Ninguém sabe. As últimas chuvas que têm caído aqui na capital têm sido chuvas rápidas, mas ao mesmo tempo com ventos e chuvas fortes. E o que é típico dessa época também, né? Da transição do período do verão amazônico para o inverno amazônico. Portanto, fica aqui o alerta da equipe do Manhã no Ar. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!